E aqui na tela nós temos alguns exercícios que nós vamos resolver usando os conceitos de fração, razão e porcentagem. O primeiro exercício ele se refere à ultramaratona chamada Spartathlon, que é uma maratona de 246 quilômetros entre as cidades de Atenas e Esparta. E a questão é, se o atleta tiver percorrido a distância de 49,2 quilômetros, ele percorreu uma fração do caminho todo, que é de 246 quilômetros. E a questão é, a fração que corresponde a essa distância percorrida em relação à distância total é de quanto? Então vamos fazer os cálculos. A comparação entre o que o atleta percorreu, 49,2 quilômetros, e a gente vai fazer isso daqui, escrevendo assim, 49,2 quilômetros, com quem a gente está comparando? Com 246 quilômetros. Então, esse é o cálculo que nós temos que fazer. Se você pegar sua calculadora e fizer essa conta, vamos lá. Você vai fazer o quê? 49,2 dividido por 246. Opa, você encontrou 0,2 ou 2 décimos. Ótimo! Mas ali perguntou a fração. E você, quando vai resolver o exercício, você pode ter opções. E as opções podem não incluir esse decimal, e sim frações. O 2 décimos é a mesma coisa que a fração 2 décimos, ora essa. O próprio nome já diz. Mas ainda se você não tiver simplificado, basta dividir aqui, ó, por 2 o numerador e o denominador, pois eles são números pares. Logo, você vai ter aqui 1/5. Então, essa daqui é a resposta, 1/5. No segundo exercício, a dose recomendada para a manutenção do nível de saturação de vitamina C no organismo é de 100 mg por dia. Então, para a gente, nós precisamos, em média, de 100 mg de vitamina C por dia. E a gente tem que comparar essa quantidade com 1 grama de vitamina C. Opa, peraí, está comparando 100 mg com 1 grama. Então, eu vou ter que responder quanto que representa esses 100 miligramas quando comparados com 1 grama de vitamina C. Em outras palavras, eu estou também usando o conceito de razão. Comparação, estou comparando quem? Eu estou comparando os 100 miligramas com 1 grama da vitamina C. Mas só que eu não posso comparar miligrama com grama, eu tenho que converter tudo para a mesma unidade de medida. E eu sei que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Logo, eu vou fazer a comparação que é a seguinte. 100 miligramas eu estou comparando com 1000 miligramas. Essa daqui, se você simplificar, você vai obter 1 décimo. Então, aqui você tem, em fração, 1 décimo. Se você quiser também, no caso, o decimal, 0,1, que é o 1 décimo. Ou se você quiser a porcentagem, aqui no início, nessa primeira fração, você poderia simplificar só um zero e o denominador seria 100. Logo, você teria 10%. Então, tanto faz, olha só quantas maneiras você tem para resolver isso. Então, 10%, 0,1, 1 décimo e por aí vai. Então, os 100 miligramas de vitamina C que são necessários para uma pessoa durante um dia todo, correspondem a 10% de um comprimido de 1 grama. Terceira questão. Uma clínica fez análise em seu banco de dados de cadastro de clientes e foi identificado que 400 deles têm idade superior a 60 anos e 800 têm idade até 60 anos. Então você tem ali dois conjuntos, até 60 anos, com 800 pessoas, e com idade superior a 60 anos, 400 pessoas. A pergunta é, a razão entre a quantidade de clientes com idade superior, razão, quando você pensa em razão, você pensa em razão entre duas grandezas. Pode ser a mesma grandeza, grandeza diferente, dois números. Então você tem que pensar aqui, quem que vem primeiro aqui no enunciado? A razão entre quem e quem? Assim como lá no exercício anterior, você tinha que comparar os 100 miligramas com os 1000 miligramas.
Assim como lá no primeiro exercício você tinha que comparar os 49,2 quilômetros com os 246 quilômetros. Você percebe que são os mesmos conceitos envolvidos, comparações. Então aqui você vai ter que comparar quem? A razão entre a quantidade de clientes com idade superior a 60 anos, citou primeiro a quantidade de clientes com idade superior a 60 anos. Quantos são? São 400. Então eu vou ter que comparar esses 400 com quem? O que está dizendo ali no enunciado? E a quantidade total. Ora, total, quantos são ao todo? 400 com idade superior a 60 anos e até 60, 800. 800 mais 400, 1.200. E agora você pode fazer uma série de simplificações, usar sua calculadora, etc, etc, etc. Aqui você tem 4 dozeavos, que você ainda pode simplificar dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4. Se você fizer isso, você vai obter uma outra fração. Que fração é essa? 1/3. Então, essa daqui é a fração que corresponde à razão entre a quantidade de clientes com idade superior a 60 anos e a quantidade total de clientes. 1/3. Isso quer dizer que a cada 3 clientes, você teria um cliente com idade maior do que 60 anos. Se você quisesse calcular a porcentagem disso, para complementar o exercício, a resposta era esse 1/3 aí. Mas a complementação, se você precisasse da porcentagem, você continuaria dividindo e você obteria algo assim, 0,33333, uma dízima periódica, que você pode aproximar para 0,3333. Quantos centésimos você pode encontrar aqui? Lembra? A ordem dos décimos, a ordem dos centésimos. Então, 33,33%. Se fosse pedido então a porcentagem, você teria que responder 33,33%. Próximo exercício. Nesse daqui, nós temos uma clínica que tem na base de dados de clientes dela 375 pessoas do sexo masculino e 125 do sexo feminino. E o que é pedido? Para determinar a razão entre a quantidade de clientes do sexo feminino e do sexo masculino. Olha só, de novo o conceito de razão. E que quantidades estão sendo citadas? Primeiro, clientes do sexo feminino, que são 125. A gente vai representar essa razão por uma fração. Primeiro foi citado a quantidade de clientes do sexo feminino, que corresponde a 125. Então, lá no numerador da fração, aquele número que fica em cima da barra de fração, eu vou escrever o 125. E embaixo, a quantidade de clientes do sexo masculino, que foi citado em segundo lugar daqui no enunciado. Ó, razão entre a quantidade de clientes do sexo feminino e do sexo masculino. 125 dividido por 375. Você pode pensar assim, essa fração aqui é uma comparação, eu vou poder simplificar, porque os dois são múltiplos de 5. Você pode sim simplificar. Se você simplificar aqui o 125 por 5, você vai obter quanto? Então, 125 dividido por 5, você pode fazer o cálculo aí, você vai obter 25. 25 sobre, e o 375 dividido por 5? 75. Se você fizer o cálculo aí, 375 dividido por 5 vai dar 75. Ora, você ainda pode dividir por 25, se você quiser. Se você não percebesse, você poderia dividir por 5 e depois por 5 de novo, e iria chegar no mesmo resultado. Aqui, eu vou dividir por 25, que vai dar 1 sobre 3, 1/3. Para cada 3 pessoas do sexo masculino na clínica, você pode contar uma outra que é do sexo feminino. De novo, se você quisesse resolver isso daqui, já de cara aqui, ó, 125, você divide por 125 mesmo, e 335 divide por 125, vai dar 1/3. Pode ser também. Se fosse pedida a porcentagem, seria 33,33%. Bom, simplificamos a fração até a sua forma irredutível. Quer dizer o quê? Que não tem mais jeito de simplificar? Não tem mais jeito de simplificar. Então essa daqui, 1/3, é a forma irredutível dessa razão, dessa fração que representa esta razão.